Não importa a modalidade esportiva, o importante é entender que o esporte, enquanto prática, ele faz parte da realidade da maioria das pessoas do mundo. E poderia dizer que, e com certeza podemos afirmar, que o esporte é o maior de todos os fenômenos das práticas corporais da atualidade. Observe que o esporte ele tem conseguido fazer coisas que outras áreas do conhecimento, que outros campos do conhecimento não têm conseguido. E quando eu falo esporte, eu não estou falando de uma modalidade específica, mas eu estou falando de diversas modalidades que compõem esse movimento, esse fenômeno de práticas corporais. Bem, o importante dizer é que esse esporte, ele já ganhou vários nomes. Ele de esporte, inglês, deporto, português, esporte mais na atualidade, mas ele tem ganho durante a sua estada no mundo uma série de nomes, sendo apropriado por uns e outros estados, por uns e outros estados nacionais, mas ele vem movimentando de forma significativa toda a vida de práticas corporais em diversos espaços sociais. Bem, aí Wilson, e esse esporte, o que é que ele é? Qual é a diferença de desporto, desporto, esporte? A nomenclatura ela vai acompanhar as suas origens, o termo ele vai acompanhar. Advindo das suas origens, nós podemos dizer que no movimento ginástico europeu, quando ele se sistematiza a partir da Inglaterra, da escola, a escola inglesa de ginástica, e se estabelece de forma mais estruturada, transformando-se, metamorfoseando de acordo com a característica daquele povo, os jogos pré-desportivos, os jogos em práticas esportivas. O que de fato vai acontecer é que nós temos duas grandes linhas que trabalham a ideia do esporte, tá? Da construção do processo do esporte, e essas duas grandes linhas vão levar em consideração que todas as práticas, uma série de práticas acontecem desde sempre como prática esportiva. Observe que há uma relação da ideia dessa construção da prática esportiva com a prática de lazer, porque uma corrente sinaliza que o esporte desde sempre ele esteve vinculado às práticas. Todas as práticas humanas sempre se constituíram como práticas esportivas ou como possibilidades de práticas que tinham a perspectiva de pré-desportivo, esportivo, desportivo, deportivo, esporte. E uma segunda linha que se vincula à própria questão que diz respeito ao processo de transformação da vida em sociedade de rural para urbano, que acrescenta o que tem sobre o esporte esse suporte ou as ideias que fazem parte do próprio capitalismo. Então, essa atividade que em algum momento ela foi local, ela se transformou em algo global e tomou, a partir dos portos, de vários países, formato e virou paixões, como é o nosso caso, de uma paixão específica por um esporte que é o futebol. Tá? Bem, mas o que seria esse esporte? Nós podemos levar em consideração várias perspectivas. Nós podemos pensar nessa prática a partir do conceito, do nome. Existe inclusive uma história do conceito, tem um texto muito legal que vocês podem depois dar uma olhada, que faz essa discussão sobre os tipos de nomenclatura diferentes, que é um texto de Vitor Mello. Depois a gente pode estar colocando as referências dele aí no próprio, dentro do nosso canal, nos comentários, que faz essa discussão onde a história do conceito vem tentando compreender, vem tentando apresentar como é que ele se apresenta enquanto prática e como é que ele vai se metamorfoseando. Outra forma que a gente pode estar tentando também perceber esse fenômeno é a partir do que ela representa, da representação dessa prática na sociedade como um todo, em cada local, em cada espaço, em cada situação. E eu queria me debruçar sobre dois autores para trazer um pouco dessa discussão sobre esporte. Tá? Um primeiro autor, que é o Barbante, que ele vai entender ou compreender o conceito de esporte como uma atividade específica. Essa atividade ela tem três questões que vão fazer com que ela, de fato, se constitua em esporte, para que possa diferenciar essa atividade das outras práticas, porque observe que um mesmo gesto motor, visto a olho nu por alguém que não detém determinados conceitos, determinados conhecimentos sobre a especificidade desse fenômeno, um jogo
ele pode ser entendido como esporte. A prática esportiva institucionalizada pode ser entendida como esporte. Uma determinada dança que envolva gestos motores ou características, vestimentas, podem ser entendido como esporte. Uma atividade ou um baba pode ser entendido como esporte. E Barbante ele vai sinalizar que existem 3 características para que a atividade seja esporte. Quais características? Primeiro, que precisa ser uma atividade física vigorosa ou complexa. Então, a complexidade da atividade física, a complexidade ou vigorosidade dessa vigoroso no sentido de esforço físico, estaria então enquadrado como um dos pré-requisitos para ser esporte. Um segundo requisito é que ela precisa ser competitiva. Ela precisa ser competitiva e ela precisa ser institucionalizada, ou seja, com uma determinada instituição que promove, que organiza, que estrutura as normas e regras dessa modalidade ou dessa prática. E em terceiro lugar, ela precisa ter um envolvimento do sujeito, e esse envolvimento do sujeito que a pratica, que envolve, ele precisa ter um equilíbrio entre aquilo que é intrínseco, próprio do sujeito, ou seja, essa coisa do brincar, do se envolver, para jogar, para estar brincando, e em equilíbrio com processos extrínsecos, que é a participação enquanto representação de um grupo, representação social, enquanto mostrar-se para o outro, trabalhar na perspectiva do espetáculo. Nessa perspectiva, então, se o esporte tem essas 3 características, e observe que o último ponto, que é em equilíbrio, precisa ter em equilíbrio o intrínseco com o extrínseco, porque se o intrínseco é maior, ele deixa de ser esporte, passa a ser brincadeira, jogo. Se o extrínseco é maior, ela passa a ser espetáculo e deixa de ser esporte. Isso é uma definição de um autor que traz uma tentativa de definição, ou melhor, uma definição, um conceito de esporte. Por essa perspectiva, nós temos o esporte como uma prática sistematizada, organizada, que tem as valências físicas como suporte e vai se aproximar de um dos conceitos do outro autor que eu vou tratar para vocês aqui agora. O segundo autor que eu queria trazer é o Tubino, tá? Tubino, na verdade, é importante saber que para nós brasileiros ele acabou sendo o estudioso que, vamos assim dizer, foi aceito e recepcionado pelo próprio Estado brasileiro, pela estrutura estatal, de forma que a maneira como Manuel José Gomes Tubino trata a prática esportiva fez com que o Estado brasileiro absorvesse o modelo, pelo menos nas suas instâncias governamentais, nos municípios, estados, nações, nos seus textos legais. Tubino, ele, a partir de uma ideia de esporte para todos ou de dialogar um determinado tempo na nossa sociedade, existiu essa proposta de promover o esporte para todos, isso com base em documentos internacionais que levaram o esporte de prática social simples prática a uma importante ferramenta, um importante fenômeno para desenvolvimento dos povos, desenvolvimento das nações. Então, Tubino vai dividir o esporte nessa tentativa de alcançar todas as pessoas ou de desenvolver isso a todos em esporte educacional, tá? Em esporte lazer ou esporte populacional e em esporte de alto rendimento ou esporte performance. Essas 3 dimensões sociais do esporte vão ser responsáveis por essa difusão, vivência e desenvolvimento da prática esportiva. Cabe sinalizar que quando o Brasil passou por um processo de redemocratização, lá pelos idos de 80, 85, foi formado no Brasil uma comissão de reformulação do esporte nacional, salvo engano, no governo de... não vou lembrar daqui a pouco, de José Sarney. No governo de José Sarney, então, essa comissão, ela discutiu e Tubino estava junto desse processo e o Estado, de forma que o Estado recepcionou isso aí. Tanto é que você tem na Constituição esse trato, na Constituição Federal, na Constituição Estadual, nas leis orgânicas, sempre a nomenclatura do esporte educacional, esporte populacional, esporte de alto rendimento, inclusive para o direcionamento dos financiamentos e ações governamentais no âmbito do esporte. Vamos dizer assim, se o Estado adota essa nomenclatura e adota essas perspectivas, logicamente, todas as outras instituições no nosso país acabam adotando esse processo. Então, o esporte hoje é pensado na forma educacional. Observe que o mesmo gesto motor, a mesma modalidade, pode e deveria, de fato, ser tratado de forma diferente em locais que têm objetivos e perspectivas diferentes do esporte. De maneira que eu posso trabalhar o vôlei no âmbito educacional, onde a preocupação maior da prática esportiva não é o desenvolvimento das valências físicas, mas é
desenvolver a inter-relação entre sujeitos, desenvolver um processo esportivo que possa garantir que as pessoas estejam juntas a partir de perspectivas de cooperação, de também de competição, mas a competição não como foco, onde haja uma sequência pedagógica no tratamento da modalidade esportiva, onde o gesto motor ele é amplo, ele é diverso. Você não utiliza o movimento ou gesto motor único que é apresentado, mas sim a vivência ampliada da modalidade. No caso do lazer, vale sinalizar que o esporte educacional ele se desenvolve nas escolas, na educação física escolar. Em tese, esse esporte é denominado como esporte da escola, porque tem características diferentes de como ele é trabalhado e tratado em outros espaços sociais, mas não só na escola. Existem programas, existem ações que inclusive se utilizam da perspectiva, ideologia ou da característica do esporte educacional. Por exemplo, o programa Segundo Tempo, que durante muito tempo aconteceu aqui no Brasil, ele tem como característica, ou teria como característica o trabalho de esporte educacional. O esporte lazer, ou esporte populacional, que é esse esporte que acontece em qualquer lugar, em qualquer equipamento, em qualquer espaço, e que visa atender as mais diversas pessoas, populações. Vocês podem depois dar uma olhada lá no vídeo sobre lazer, para tentar explicar qual seria a característica dessa modalidade ou dessa perspectiva de trabalho com a modalidade esportiva, seja ela qual for. Então, você dá acesso a todas as pessoas, se utiliza de um processo de adaptação, de adaptabilidade nos espaços, visando essa relação, esse uso dos espaços públicos, essa apropriação pela atividade esportiva de determinadas características, de determinadas situações propiciadoras pelo próprio esporte. E um terceiro, que seria uma terceira dimensão, que seria o esporte performance ou de alto rendimento. Nessa perspectiva é a formação do atleta. Nessa perspectiva é que nós possamos desenvolver a prática esportiva sempre considerando ou buscando o desenvolvimento das valências físicas, sempre buscando seguir as normas e regras institucionalizadas. Ele é competitivo por excelência. Ora, se é competitivo por excelência, ele tem um processo de exclusão real. Então, no esporte de alto rendimento, você tem a exclusão dos menos aptos ou dos menos hábeis naquela modalidade. Então, existe um processo de treinamento que não se prende a um único profissional, mas você tem uma necessidade de multiprofissionais para trabalhar as questões relacionadas às valências físicas, relacionadas à alimentação, relacionadas à própria estratégia técnica daquela modalidade, porque a ideia é ser melhor, é estar no ranking, estar acima. Wilson, tem alguma dessas perspectivas que é negativa, positiva? Eu diria que não. Na verdade, as três perspectivas se complementam. O esporte ele é tão grande, tão possível, tão dialógico, que ele pode sim desenvolver ou aproximar perspectivas diferenciadas de como tratar a modalidade, atendendo os objetivos de cada espaço social, de cada lugar, de cada sujeito que busca essa modalidade. O importante é nós reconhecermos que dentro da educação física escolar, ele tem uma função e uma forma de acontecer. Que não pode, não deve, ou melhor, não deve. Poder pode, porque infelizmente tem pessoas que tratam dessa forma. Ele deve ser diferente. O esporte tem que ter uma característica. Nos espaços de lazer, ele pode ganhar várias metamorfoses, ele pode ser trabalhado de várias formas. E assim, nessa perspectiva de várias formas, a ideia é ampliar o acesso a espaços públicos, o acesso de pessoas, o diálogo entre pessoas. E no espaço do profissional, no espaço do performance, você vai buscar a melhor performance do sujeito ou do grupo de sujeitos que estão ali envolvidos. Eu, particularmente, acho que eles se complementam. Mas o próprio Estado, a própria legislação, ela estabelece que o esporte de alto rendimento ele não é prioridade no investimento público de grana. E aí é lógico isso. Seria o esporte educacional e o esporte lazer, que seriam aqueles mais importantes para serem garantidos pelo Estado. Notoriamente o Estado brasileiro nas suas três esferas, União, Estados e municípios. Por quê? Se o esporte de alto rendimento ele é um esporte que exclui necessariamente, embora gere público, embora gere uma série de perspectivas para o desenvolvimento da prática de exercício físico e de atividade física, mas em termos de oferecimento direto de atividade, ele se estabelece como uma ação que acaba excluindo. Então, o Estado não pode investir prioritariamente numa ação como essa. Ele investe, então, nas ações que são ações que possibilitam o acesso de todas as faixas etárias, de todos os grupos, de todas as perspectivas, até porque se recepcionou esse modelo, porque a ideia era conseguir
fazer com que o esporte fosse acessível a todos. Ora, na escola, todas as pessoas hoje que nascem no país, por lei, precisam passar pela escola. Educação física é uma escola obrigatória, então todo mundo vai ter acesso, além da educação, né, na educação física, além do esporte, suas múltiplas modalidades coletivas e individuais, ele também vai ter acesso a outros conteúdos da educação física, como as lutas, as danças, as ginásticas, as atividades rítmicas, os jogos e brincadeiras. Então observe que há uma perspectiva ampliada dentro da escola, onde o esporte tem uma característica, e todo mundo vai ter acesso, basicamente. O ideal é que o professor de educação física seja amplo nas modalidades que ele trabalha durante os anos de seriação na educação básica. Saindo daí, nos espaços comunitários, nos espaços de lazer, é importante que sejam oferecidos possibilidades, desdobramentos, onde as pessoas possam ter acesso à vivência dessas práticas. Então, observe que crianças, idosos, adolescentes, deficientes, pessoas com deficiência, mulheres, homens, gêneros diferentes, raças diferentes, podem ter acesso a essa perspectiva, ou deveriam ter acesso a essa perspectiva. E aí é objeto das políticas públicas de esporte e lazer em cada município, estado ou nação. Acredito que a gente caminha nessa perspectiva de compreender que há uma luta necessária por essa apropriação. Nós temos que propiciar mais espaços onde essas práticas possam estar sendo desenvolvidas, uma vez que é contagiante, é bonito, é maravilhoso e tem possibilidades reais de interações sociais, de usos diversos dessa modalidade ou dessas modalidades, dessas práticas, seja na perspectiva da economia que o esporte produz, seja na perspectiva da educação, seja na perspectiva, e aí quando eu falo em economia, emprego, renda, seja na perspectiva de uso dos espaços e equipamentos públicos, seja na perspectiva da saúde, seja na perspectiva da relação, da inter-relação social entre os sujeitos. Então, ele alcança uma gama significativa de possibilidades que precisam ser exploradas e precisam ser objetos não só do profissional da educação física, do professor de educação física, mas das pessoas como um todo, das outras profissões e, logicamente, do Estado enquanto estrutura que salvaguarda a melhoria da qualidade de vida, ou deveria salvaguardar a melhoria da qualidade de vida das populações. Com base nisso, galera, a gente vai fechando. Deem uma olhada no vídeo, façam seus comentários, inscrevam-se, compartilhem aí o que a gente está dialogando, façam suas críticas e vamos nessa, que juntos nós vamos sempre dialogando acerca das diversas possibilidades que nós temos nas práticas corporais dentro da vida em sociedade. Grande abraço para vocês todos e todas.